Boa tarde, meu povo! Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Chega Mais Vale. Está começando agora um programa, estamos ao vivo, né, Guilherme? Ao vivaço, gente, dia 4 de fevereiro começando, terça-feira com muita alegria, animação e chuva, porque caiu um pé d'água aqui em São José dos Campos, que não tá escrito. Antecipou hoje, né? Antecipou. Que a chuva tá chegando aqui em São José por volta das 4, 5 da tarde, hoje ela veio mais cedo. Gente, mas não foi e uma já chuva. passou, né? Já parou Não por foi aqui. uma chuva. Sabe quando você liga o chuveiro, aquele chuveiro panelão que cai uma Chuva água? de verão, Gente aquela do bem céu. forte. Conta pra gente aí na sua região como está o tempo, que a gente adora saber. Hoje tem muita coisa boa por aqui, principalmente para sua saúde, então não deixe de participar. Já anota, nosso WhatsApp já deveria ser um contato aí na sua agenda, DDD 12 99797 4000. Ou pelo nosso famoso chat do YouTube, ou melhor, canal do YouTube, que dentro dele tem o chat, que você pode mandar aquela mensagem que eu sei que você gosta, ou você que tá com vergonha. Ah, sabe, você acredita que eu conheci gente aqui em São José dos Campos e falou assim, eu te assisto. Nossa, queria sempre fazer uma pergunta, mas eu tenho vergonha. Ah, para com isso, a gente vai adorar responder todos vocês, interagir, mandar beijo, selfie, o que vocês quiserem. E no programa de hoje a gente vai falar também sobre vários assuntos importantes e um muito importante, porque hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. É, o intuito sempre de falarmos sobre o assunto é falar sobre essa doença e sempre de te informar aí do outro lado da telinha. Eu, Guilherme Galazzo, e essa musa ao meu lado, Gabriela Bravano, a gente sempre bate no martelo da informação precoce. O que é informação precoce? É o que a gente te leva hoje aí dentro de casa, cria aquela pulguinha atrás da orelha no intuito de você ir atrás de um certo problema que talvez você esteja fugindo, não é? Plantar aquela sementinha Exato. do bem, aquela semente para você consultar um médico. A gente fala muito sobre a importância de estar atento à saúde, para evitar o crescimento, claro, do câncer, da doença. A gente sabe que existem muitos tratamentos que, quando é diagnosticado precocemente, como o Gui diz, a gente tem grandes chances de uma possível cura e de um tratamento mais efetivo. E só para vocês entenderem a gravidade do assunto câncer, existe um alerta para a estimativa de mais de 700 mil novos casos da doença por ano. É muita Deus, coisa. gente, é muito alto esse muito índice. alto. Bom, gente, além disso, você, mamãe, você que está assistindo agora, mamãe de primeira viagem, ou até mesmo de segunda, terceira ou quarta viagem, para o que você está fazendo agora, que essa informação vai te interessar. Até porque você que está nos assistindo já teve ou sofre dificuldade na amamentação. Isso acontece, Gabi? Tanto na primeira, na segunda ou terceira? Muito, inclusive é super Sério? diferente dependendo da gestação e da sua fase de vida. Nunca é um assunto 100% vencido. A gente Nunca é sempre igual, tem... figurinha colada Não, igual. a gente tem muitas questões sobre a amamentação e hoje a gente conversa mais sobre isso. A gente vai ver quais são as principais dificuldades e como reduzi-las daqui a pouquinho com uma especialista no assunto. Bom, até porque tem gente que quer saber mais sobre o assunto, não conhece ninguém ou até mesmo não tem aquela condição de poder bancar uma enfermeira neonatal para ir na sua casa, ajudar nos primeiros momentos. Aqui a informação é para você. Bom, gente, dando início efetivamente à programação de hoje, queremos saber quem nunca viu aquele suco verde. Sabe o suco verde? Aquele famoso copão de suco verde. Já pensou o que possa trazer de benefício você tomar um desse? O que faz todo mundo beber? Bebi ontem, inclusive, Bebeu viu? ontem? Tomei ontem o suco verde. Você falou que passou ali. o cartão, comprou o suco. É, fez Guilherme, plim mas dá pra fazer no em celular. casa. É, dá O que pra fazer tem em casa. por trás deste conceito detox? Quais são os maiores benefícios? Porque no primeiro momento, quando você toma o suco de couve, né, que a couve é... Suco do quê? Couve é o principal O ingrediente. suco é de couve? É, o verde é. Aí você pode colocar Ai, outros meu Deus. ingredientes, mas acho que a base é a couve. Quando você toma no primeiro momento, pode ser que ele não seja tão gostoso, mas por que ele é o queridinho? O que ele tem a agregar à sua saúde? Será que ele realmente funciona? Bom, é sobre isso e muito mais que nós iremos entender e conversar agora com o médico especialista em nutrologia esportiva, Dr. Alexandre Tadeu, que já está posicionado. Será que tem um jeitinho maroto de arrumar esse suco de couve? Vamos descobrir Bora agora. lá. Vem pra cá, gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Seja Gabriela. muito bem-vindo. Tudo bom, bem? doutor? Boa tarde, tudo bem? Tudo Guilherme? certo? Olá. Doutor do céu, quando receber a pauta do famoso suco detox, suco de Sim. couve ou outros tipos de detox, eu quero entender qual que é o conceito. O que está por detrás desse famoso suco detox?
Olha, o suco detox ele apareceu com duas finalidades importantes, só que depois eu vou complementar falando se isso funciona ou não. Tá. Ai, meu Deus. A primeira de todas seria desintoxicar o organismo, às vezes de um fim de semana mais pesado, coisa e tal. E a segunda, trazer antioxidantes para que a gente tenha melhor saúde. A questão é a seguinte, o que os estudos mostram é que a gente não precisa de antioxidantes a mais do que a gente já tem na dieta. Então, o suco detox, ele nada mais é do que, se você fizer uma dieta certinha, uma dieta saudável, você já vai ter todos os antioxidantes. Na questão de desintoxicar, isso é uma função só do fígado e, infelizmente, a gente não tem hoje nenhuma medicação ou suplemento ou alimento que melhore essa função do fígado. Então, a gente depende exclusivamente do nosso fígado. Olha. Sim, vou levantar uma grande polêmica aqui. Durante um período da bomba, minha né, vida, Camila? eu tomei muito tempo assim em jejum, mas muito tempo mesmo. Acho que eu tomei durante um ano e eu vi vários benefícios, mas também tinha uma qualidade de vida ali atrelada a isso. E aí eu encontrei um endócrino na minha vida que me disse assim, né, os ingredientes principais ali do meu suco era couve, abacaxi, maçã verde, e ele me disse assim, por favor, não triture os alimentos, coma uma salada de couve crua ali, né, o abacaxi, o gengibre. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, confesso que eu parei um pouco o hábito e fiquei nessa questão, trituro ou não? Vale a pena fazer o suco ou eu tô destruindo alguma coisa importante ali daquele alimento? Isso sem dúvida. O modo de preparo dos alimentos, eles podem tanto destruir vitaminas, quebrar fibras que são importantes. As fibras, principalmente dos vegetais, a gente não tem capacidade de digerir. Mas as bactérias que tem no nosso intestino, elas utilizam essas fibras. E isso faz com que a microbiota do nosso intestino fique saudável. Então, realmente, mudar, né, é mais interessante você comer a couve de uma forma sem triturar. Você vai perder menos propriedades do alimento do que você fazer o suco. Então, sem dúvida, ele estava certo e realmente isso muda. Com questão, né, essa mudança que você viu, e isso acontece bastante com o suco detox, e isso engana um pouquinho, é que o suco detox, ele é um suco de baixa caloria. Então isso, às vezes a pessoa consegue se saciar com baixa caloria, e às vezes acaba realmente tendo benefício de perda de peso. Então, mas não quer dizer que aquele suco trouxe antioxidantes a mais, ou trouxe alguma coisa que realmente favoreceu a saúde sem ser as calorias baixas. Gente, eu tava insatisfeito na abertura do programa falando sobre o suco detox, que o ingrediente principal era couve, mas agora você me trouxe que é couve com abacaxi O que eu e muito fazia. mais? Não, mas tem outras receitas. Aqui eu seguia e adorava. Era abacaxi, gengibre, maçã Gengibre? verde e couve. Fica uma gostoso? delícia. Eu gosto, mas eu aprendi a gostar, não vou mentir aqui. Quando eu tomava no começo, parecia uma salada líquida, assim, né? Não é um pouco mais salgado do que, por exemplo, um suco de abacaxi hortelã. Mas eu fui me adaptando. E ontem, por exemplo, eu fiz uma aula de yoga, saí ali da aula em jejum e não conseguia comer, porque eu tenho essa questão de ficar um pouco enjoada. E aí o suco, eu acho que vai super bem, assim, eu gosto Sim. dessa opção. Pode ser também que Ô, doutor, vale a pena o sabor? Os nutrientes, ele acaba compensando o sabor ou não? Olha, não compensa. Assim, se você já tiver realmente uma dieta bem adequada, tudo, existem formas de você tomar um suco mais gostoso e que realmente com poucas calorias. O suco detox, né, ele tem essa vantagem de, às vezes, deixar um pouco mais saciado, porque tem fibras. Você acaba, para quem está pensando em emagrecimento, às vezes pode ajudar pela essa questão de deixar um pouco mais saciado, mas pensando como um pós-treino, pensando em algum benefício, isso não teria uma grande vantagem do ponto de vista nutricional. Geralmente a gente pensa em outras coisas, por exemplo, carboidrato, proteína, dependendo do tipo de treino que está fazendo, vai trazer muito mais benefício do que o próprio suco. Sim, ano passado a gente falou um pouquinho aqui com você sobre jejum intermitente. Eu já vi alguns profissionais falando da importância da primeira refeição. Então você fez aí um longo período de jejum, acima de 16 horas, é importante o momento de voltar à alimentação. Nesse momento, se a pessoa quiser pensar nos líquidos, é mais interessante ela buscar um líquido como um whey com proteína ou um suco? O que fica mais interessante? Olha, isso é bastante legal, essa pergunta. Assim,
até pensando em atividade aeróbica em jejum, né, que o pessoal gosta de fazer. Às vezes a pessoa fez um jejum intermitente, fez uma atividade aeróbica em jejum. Se a pessoa está com o intuito de queima de gordura, talvez o suco detox até seja uma boa. Tá. Porque o que acontece? Como ele basicamente ali tem... você vai ter fibras, minerais, e dependendo da fruta você vai ter um pouco de frutose, mas isso não vai estimular a liberação de insulina. Isso posterga um pouco mais a liberação dessa insulina para a próxima refeição Pode ser que ele e queima não mais. corte o jejum, dependendo do que você usar? É mais ou menos isso. Adorei. E aí existe uma via que a gente diz que é uma via de queima de gordura, que a gente chama de AMPK, é uma via catabólica. E ela é bloqueada pela ação da insulina. Então, quando você faz o aeróbico em jejum e logo depois você come carboidrato ou gordura, os dois conseguem estimular a insulina, você para aquele momento de quebra de gordura. Quando você faz uma refeição, pode ser tanto o suco detox, às vezes clara de ovo, tilápia também pode ser usada, isso faz com que você mantenha esse processo aí de queima durante mais um tempo aí. Olha, eu tô fazendo tudo errado, uma dieta, oh meu Deus do Não, céu. é muito legal, porque a gente Doutor. percebe que é particular, né? Assim, as dúvidas de dieta, de repente para você não funciona aí aderir vários sucos, mas para você que tá buscando outro resultado final encaixa, Com dá certeza. certo. Doutor, recentemente eu acabei postando nas redes sociais um espanto sincero sobre o preço dos alimentos nos supermercados, né? Tanto os vegetais, os industrializados, as carnes, chocolate, bom, enfim, tudo tá muito caro no mercado. Antigamente a gente falava assim, não, eu vou pro natural, que talvez vai sair mais em Mais conta no barato. orçamento, né, do que comprar um suplemento. Só que hoje a gente vê cada vez mais a área de suplementação crescendo, a indústria de suplementação está cada dia maior. E eu já dei uma olhada nas redes sociais de alguns blogueiros utilizando alguns suplementos que acabam fazendo aquele suco verde, Ah, né? aquele O suco em detox. pó, né? Hoje em dia, o que é melhor? A gente apelar para um suco detox, ir na feira, comprar couve, bater com abacaxi, enfim, outros alimentos, ou partir para uma suplementação dessa que é um pouco mais fácil ali no dia a dia? Olha, a gente tem que levar sempre em consideração o fator comodidade, né? Muitas vezes a questão do tempo, às vezes, né, na vida corrida que a gente tem hoje, às vezes a gente não consegue realmente fazer. Mas o ideal é sempre usar alimentos naturais. Eu gosto de frisar bastante que assim, o suplemento ele é suplemento. Legal. Você tem que estar com a sua alimentação legal, tentar fazer o máximo possível de alimentos naturais, alimentação mesmo. E aí sim suplementar. Claro que com a nossa vida de hoje em dia, né, corrido, todo mundo, né, tem que trabalhar, tem filho, tem que ir atrás, tem que fazer um monte de coisa. Às vezes o suplemento ele acaba servindo para você não pular uma refeição. Entre pular uma refeição e usar o suplemento, é melhor usar o suplemento, sem dúvida. Show de bola. Bom, a gente que já segue o doutor já sabe a vida saudável que ele transmite nas redes sociais. Mas para você que ainda não segue, doutor, seu Instagram é esse, Nutrologia Doutor Alexandre, é isso? É isso aí, Nutrologia Dr. Alexandre, ali todo dia eu coloco alguma matéria sobre bem-estar, saúde, suplementação, sobre atividade física, então acho que é interessante para quem quiser dar uma acompanhada, vai ter sempre alguma informação interessante. Quem gosta de vida Adorei. saudável é um belo Instagram que esse Garmin aqui no braço ferve de tanto esporte que o doutor faz no dia a dia. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez pela presença. E vamos marcar uma consulta pro nosso triatleta Tô aí, precisando, regular porque- essa dieta, por favor. Vamos doutor. deixar ele voando. Tá vai, difícil. vai ganhar muitas provas aí. Ironman, hein, Obrigado, Guilherme? Ironman, futuro Ironman. Bom, meu povo, a gente vai fazer uma breve pausa, a gente já volta com muita informação aqui no nosso Chega Mais, então não desliga daí não. Seja pela internet ou televisão aberta, fica aí, sai daí não. Você está assistindo ao Chega Mais Vale. Oferecimento Seibin Diagnóstico e Saúde. Hoje, 9h05 da noite, A professora Vilma voltou! O quê? Como assim? mas não é hora de comemorar. Gabriel! O que houve? Meu pai morreu. Fátima quer acertar as contas com Elisa. Uma hora Elisa vai ter que voltar pro colégio aí. Ela vai se ver comigo. Quero ver você me pegar agora! Elisa! Hoje, 9h05 da noite, A Caverna Encantada. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união.
A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Toda atitude conta no cuidado do seu melhor amigo. Leve no veterinário regularmente. Tenha as vacinas sempre em dia. Não deixe de dar aquela voltinha com ele. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. O Mais SBT tem canais ao vivo e de graça. Trazendo novidade com muita nostalgia. Filmes, séries, humor, desenhos e novelas. Certo, mano. E claro, tem o canal do patrão. Afinal, aqui todo dia é domingo. São 5 grandes canais com menos enrolação e mais diversão. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3.000 cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. De segunda a sexta, após o Operação Mesquita, você não fica sozinho nas madrugadas. Tô com medo desse cara, que esse cara, eu quero saber do teu ele vai futuro. falando as coisas e vai adivinhando as coisas. Um timaço vai te fazer companhia. Tudo isso, obviamente, você tem muitas histórias. Tem podcast pra todos os gostos. E um sonho. E o sonho. De segunda a sexta, após o Operação Mesquita, tem SBT Pod Night. Estamos de volta, galera. 1h22, Chega Mais, tá no ar, é isso? Estamos de volta no ar. Eu quero saber se você já almoçou. Você almoçou, Guilherme? Eu comi, mas comi... Aliás, falando sobre alimentação, meu detox agora podia ser um milkshake de 2 hambúrgueres. Ah, pronto! Você sabe por quê? A gente vem na dieta, chique, elegante, charmosinha. Aí a nova integrante do Chega Mais, a Sara, me aparece com aquele... 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e pico. Calma, é Me deu uma terça-feira, Guilherme. Escolhe a refeição do lixo pro final de semana. Me deu Calma, uma fome, terça-feira, ainda estamos no começo da semana. E o verão, gente, o verão chegou com tudo. E o Vale Verão Tati SBT está na estrada para levar diversão e energia pra você. E olha só, porque a nossa próxima parada é em Caraguatatuba, no fim de semana do dia 8 e 9, agora, de fevereiro, será na Praia Martim de Sá, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, olha, Praia Martim de Sá, dia 8 e dia 9, a partir das 9 da manhã, porque depois não adianta falar que a gente não avisou. É ou não é? Estamos avisando que tem muitas atrações esperando por você. Tem Arena Kids, atividades esportivas, zumba, brincadeiras, brindes e muito mais. Muito mais, até porque Marcela Mesquita e Lucas Tavares fazendo um programa especial pra você aí de casa. Então, ó, traga a sua família, venha curtir o Vale Verão Tati SBT. A energia do verão está aqui, é mais uma realização da TV Tati SBT. Agora, voltando para nossa terça-feira de saúde, a gente comentou com vocês já na abertura de hoje que dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E conscientização global, a gente fala sobre uma das principais causas de mortalidade no mundo e reforça, claro, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce que aumenta significativamente as chances de cura e de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Bom, e quando a gente fala sobre esse assunto, o Instituto Nacional de Câncer, mais conhecido como INCA, alerta para a estimativa de mais de 700 mil novos casos da doença por ano. Acaba assustando, eu sei, calma. Bora ressaltar também a necessidade de campanhas como essa, contínuas, de conscientização. É ou não é? É isso mesmo, o doutor já está na nossa sala, eu tô vendo que tem várias cores, né? Sim. Acho que as campanhas começaram pelo Outubro Rosa,
que fala sobre o câncer de mama, depois o Novembro Azul, mas eu tô vendo que já tem várias cores. São a os gente vai dois falar. mais famosos, né? Acho que os primeiros, né? Os pioneiros Aham. dessa campanha. Mas é importante também todo mês a gente falar um pouquinho sobre. Vamos pra sala? Bora lá, Vem doutor. pra cá, gente. Boa Tudo tarde, bom, Flávio? doutor. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá. Tudo certo, doutor? Muito obrigado. Bom, muito difícil de falar sobre o assunto, eu acho que é de fundamental importância. A gente aqui na televisão brasileira, a gente tem basicamente a necessidade, a obrigação de te informar, porque é por isso que a gente está aqui ao vivo. Bom, eu quero saber quais seriam os sinais para a gente acabar identificando um câncer. Doutor, eu sei que existem diversos cânceres, diversos sinais, inclusive alguns sintomas que são basicamente igual uma gripe convencional, mas fala um pouco mais para a gente. Bom, quando nós falamos de cânceres, de uma forma geral, a gente tem que pensar nos mais prevalentes, né? Os mais prevalentes para o homem, que se a gente for pensar em tirar os não melanomas, que são os cânceres de pele, próstata nessa ordem, tá? Depois a gente tem de colo e reto e pulmão. No caso da mulher, entra como mama, também colo e reto, colo de útero e depois também pulmão. Então, se nós pensarmos que são esses os mais prevalentes, os sintomas que a gente tem que observar, na maioria das vezes, são relacionados a esses sítios. Por exemplo, próstata, ele é um pouco indolente, a pessoa não vai sentir dor, não vai sentir um sangramento para urinar. O que ele tem que ser feito é com rastreamento, assim como de mama. Até ela palpar um nódulo, alguma coisa que possa ser sentida, isso pode diagnosticar o câncer numa fase mais tardia, avançada. Sim. Então, para esses casos, a gente tem o rastreamento, com mamografia, o PSA, o toque retal, ressonância. Já para o câncer coloretal, o interessante é que há alguns métodos diagnósticos que, para não onerar o sistema de saúde, seria indicado a partir de 50 anos fazer uma colonoscopia. Faz-se, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, se a pessoa começa a ter alguma alteração no padrão intestinal, por exemplo, ele é paradoxal, em algum momento ele tem constipação, em outro diarreia, né? Ele tem sangramentos discretos para evacuar. Isso pode nos deixar com levantar uma luzinha ali de alerta para será que pode ser um câncer no colo e no reto? Um outro detalhe também é o pulmão, né? Se nós temos um paciente que está tossindo por muito tempo, uma infecção pulmonar arrastada, na qual ele vê que não cura, é indicativo de fazer um método de rastreio, ainda mais se ele for tabagista, tá? Então, na maioria das vezes, alguns sintomas que se perduram, como você mesmo disse, uma gripe que não cura, algum sintoma estranho que não está melhorando, deu 1, 2 semanas, tem que ser investigado por um câncer. Certo. Abrindo hoje o nosso WhatsApp, que está aqui em minhas mãos. Guilherme, eu confesso que eu tô até emocionada de tantas mensagens lindas que tem por aqui. A gente vai interagir com vocês no programa de hoje. Quero começar mandando um beijo aqui pro Xandão de Pinda, que disse assim: boa tarde, toda a família do Chega Mais. Guilherme e Gabriela, sejam muito bem-vindos novamente. Estávamos com saudade. Abraço, Xandão. Um beijo enorme pra você. A gente vai responder todos vocês. Aproveitem, inclusive, a presença do doutor para tirar alguma dúvida que vocês tiverem no assunto e a gente não responder por aqui. Tem um beijo também especial pro Leandro, de São Judas Tadeu. Ele disse assim: por favor, eu quero um beijo porque eu assisto todos os dias na casa da minha amiga Luzia. Manda um abraço pra dona Luzia, Daiane, pra mim, e que Deus abençoe poderosamente vocês dois. Um beijo, querido. Um beijo pros três, muito obrigada. Luzia que tá fazendo a ponte, hein? Tô gostando, hein, Luzia? Você viu? É na casa dela que eles se reúnem. Tô de olho. Adorei, a gente vai respondendo vocês. Falando um pouquinho sobre diagnóstico precoce, eu sei que quando a gente tem um caso na família, isso acende um possível alerta para as pessoas mais jovens que começam a fazer exames, né? Ou, de repente, acabam fugindo mais desse check-up. E um check-up de rotina, anual, a gente consegue rastrear algum dado ali importante para um diagnóstico? Excelente pergunta. E é uma dúvida que todo mundo geralmente tem, né? Se nós pensarmos nos fatores para desenvolver um câncer, o primordial seria envelhecer, né? O câncer é uma doença que, inerentemente ao nosso envelhecimento, ela está na nossa alteração genética. Um outro fator seria a própria genética. Então, alterações genéticas podem proporcionar a formação de novos cânceres.
Então, o primeiro passo seria você ter uma investigação familiar, tá? Perguntar fatores, por exemplo, se a família, a mãe, pai, avô, que tipo de câncer que teve, porque isso pode carregar um fator genético, tá? E mais do que isso, hoje em dia a gente tem esses rastreamentos para vermos se ele pode ser detectado precocemente. Então, no caso da mulher, a gente faz muito o Papa Nicolau, tá? Porque nós temos algumas alterações que não são apenas genéticas, mas elas fazem com que seja ao longo da vida uma alteração molecular também no gene daquela estrutura e forme o câncer, como câncer de colo retal. E no caso também da mulher, falando do rastreio para câncer de mama. Então é interessante que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica que para mulheres menores de mais de 30 anos, há necessidade de fazer uma mamografia e uma ultrassonografia se houver fator de risco. Então, mais uma vez, entra a questão da Isso é da todo questão ano? familiar. Todo ano. Tá? Mas se nós pensarmos em SUS, uma mulher que faz a cada 2, 3 anos, ela pode ser mais afastada esse exame e fazer a cada 2 anos. Mas o que é indicado é a partir dos 40 anos, pela sociedade, fazer uma mamografia a cada ano, tá? E se ela já vem fazendo esses exames, não tem nenhum indicativo de alguma alteração, e na família também não tem nenhuma alteração, poderia ser afastado para cada 2 anos. Mas o melhor, obviamente, quando a gente fala de sistema de saúde subsidiado, seria fazer anualmente todos os exames. Sim, você falou sobre o envelhecimento, eu sei que tem alguns tipos de câncer que pode aparecer da meia-idade para frente. Mas se eu tenho esse tipo de câncer na minha família, pode ser que um jovem, por exemplo, apresente essa doença? A depender da idade que se apresenta. Tá? Então, um câncer de próstata em homens com menos de 40 anos, é importante que a gente faça um rastreio para essa população, para filhos, por exemplo, de homens que tiveram o câncer com menos de 40. Tá? Então, de uma forma geral, a gente sempre tem que olhar para a família da pessoa, né, do paciente em si, para fazer um rastreio direcionado. Sim. Ô, doutor, você falou sobre o envelhecimento, quero continuar sobre isso no próximo bloco. Só antes da gente ir rapidinho pro intervalo, não tem nenhuma banheira que a gente entre e para de envelhecer ainda não, né? Não comprimidinho. Dá pra gente se congelar, como Walt Disney. Oh, Deus do céu. Galera, a gente vai fazer uma breve pausa, o assunto sério, seríssimo, ele continua no próximo bloco, então já pode preparar sua mensagem pelo YouTube que eu tô olhando ali, ou pelo WhatsApp na mão da dona Gabriela, que a gente já volta. Toda certeza não sobra pedra sobre pedra. Empresário e empreendedor, dono do seu próprio negócio. Vem aí, Impacto FN apresenta SBT Connect, o maior evento empresarial que vai acontecer aqui em São José dos Campos, no Teatro Colinas. Você não pode ficar de fora dessa. Se você está com a sua empresa estagnada, quer saber como performar, quer saber como alavancar o seu negócio, e você ainda pode trazer os seus leads. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, vamos deixar o link aqui para que você possa adquirir. E corra, porque está acabando. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TV Tati SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muita interação com você. Estamos de volta para mais um bloco aqui no nosso Chega Mais Vale ao vivo. Eu estava morrendo de saudade da nossa interação por aqui e eu tô vendo várias mensagens, então eu já quero começar respondendo uma telespectadora, posso? Manda bala! Olha só, a Cleusa de Taubaté pediu um beijo do casal, um beijo pra você. E ela perguntou assim, a gente citou o Papa Nicolau no último bloco, ela disse assim, depois dos 60 anos não precisa mais fazer Papa Nicolau? Boa pergunta. Isso é um paradigma que a gente enfrenta na questão de saúde, que se você não faz mais um rastreio, de uma forma geral, a chance desse câncer aparecer ainda existe, tá? Principalmente se você já teve uma infecção por HPV, por exemplo, tá? O HPV é um vírus que ele vai estimular a formação de um câncer. Então, se ela já vinha fazendo esse segmento em que sempre foi negativo,
ela até pode parar esse rastreio caso não tenha mais nenhum fator de risco, tá? Senão eu estenderia pelo menos até 70 anos, tá? Uma vez que ainda há a possibilidade de ter esse tipo de câncer. Menor, obviamente, mas a gente sempre tem que ficar atento. Então, assim, a minha sugestão para ela é que mantenha esse segmento, mas podendo ser mais afastado, mais espaçado. Eu ouvia muito uma frase da minha família, é melhor prevenir do que remediar, né? Então... Pois é. Olha só, a Lucilene de Lorena disse assim: boa tarde, casal. Eu quero saber se o câncer só dá em quem é fumante ou não tem nada a ver. Acho que ela quis perguntar sobre câncer de pulmão, né? Sim. Câncer de pulmão, né? É interessante que, assim, infelizmente, como vocês mesmos citaram, a gente tem o Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente tem o Agosto Branco. Ele é de prevenção de câncer de pulmão. Tá? E, infelizmente, ele ainda é o câncer que mais mata, não só no Brasil, como no mundo. Tá? Então, assim, um fator relacionado ao câncer de pulmão é o tabagismo. Porém, aquela pessoa que não fuma, mas é uma fumante passiva, ela está sendo exposta a uma carga de moléculas ali que podem proporcionar uma alteração na formação da célula e gerar um câncer. Então, a gente tem muitos jovens hoje em dia também que fazem uso de narguile, vape, e já está mais do que comprovado, né, uso até de alguns outros tipos de droga, que essa fumaça, ela vai e tem uma chance maior de mais ou menos 15 a 20% de também promover um câncer de pulmão. Tá? Então, uma paciente, uma pessoa que fumava e ela para de fumar depois de 10 anos, é como se ela não tivesse nunca mais fumado. Demora 10 anos. Demora 10 anos, só que eu vou além. Demora 10 anos para o pulmão dela ficar limpo, a ponto de não ter nenhuma alteração imaginológica, só que a alteração molecular permanece. Então a gente tem alguns pacientes que param de fumar 30, 40 anos e desenvolvem o câncer, infelizmente. Olha que bom, eu acho que agora chegou o momento certo da gente dar aquele puxão de orelha. Porque o doutor está aqui trazendo tanta informação, mas para você absorver melhor, eu adoro dar puxão de orelha. Então, doutor, fala para o pessoal de casa que é melhor a gente fazer os exames preventivos todos os anos, independentemente se você seja homem ou mulher, do que trazer, talvez, essa desinformação para a vida e colher o que não foi plantado antigamente. Porque se a gente descobre rápido, a gente trata melhor, ou não é? Exatamente. É importante prevenir, é importante adotar hábitos de vida saudável, né? Como a gente vem tanto discutindo na população, de manter atividades físicas, evitar o sedentarismo, obesidade, síndromes metabólicas. Elas são relacionadas diretamente com a formação de câncer, de novas neoplasias, tá? Então, não só ter essa questão de alimentação, ter a prevenção, tá? Mas sempre estar indo atento a sintomas, a sinais que possam vir a aparecer, tá? E adotar medidas saudáveis. Obviamente, você fuma, é bom você parar de fumar, tá? Mesmo que ainda tenha um risco, você manter esses hábitos só vão aumentando, tá? Vacinação é importante também, então você mantém esses eventos preventivos, são excelentes. Com certeza. Por isso que eu invejo tanto a qualidade de vida e a vida da avó da Gabi, a dona Mimi, a Mimizinha, porque ela investiga a vida dela de dar inveja para qualquer jovem, é ou não é? Ela adora fazer exames e entender melhor o que está acontecendo. Posso? Uma pergunta da nossa telespectadora aqui. Ai, meu Deus, apagou. Achei. A Selma de Pinga. Eu tô vendo que Ô, Gabi, vou te falar um negócio antes da Selma, porque eu lembrei do negócio, da Mimi, vó da Gabi, que ela investiga, ela vai atrás e a gente acaba se sentindo, eu pelo menos me sinto tão culpado de talvez esqueci, meu Deus, esqueci esse ano de fazer um exame, deveria me atentar melhor e fazer aquela bateria de exames. Doutor, a Gabi falou no bloco passado sobre como investigar algum tipo de câncer, né? Talvez se eu for fazer um exemplo, peguei uma virose. Tá, o convencional, pegar uma virose, uma intoxicação alimentar, me senti mal, fui para o hospital. O médico em plantão, geralmente, ele pede exame de sangue, exame de fezes, urina. O câncer, ele pode aparecer num exame desse? A gente está no fevereiro laranja, né? Então, os únicos tipos de cânceres que apareceriam em exames como o hemograma
seria a leucemia, alguns tipos de linfomas, tá? Então é justamente o meio de prevenção a esse tipo de câncer. Infelizmente, alguns tipos de cânceres eles são muito indolentes a ponto de aparecer dessa forma, tá? Então o mais importante seria fazer o acompanhamento não num pronto-socorro, e sim numa unidade básica de saúde, porque o médico de família ele vai direcionar os exames que são relacionados para cada tipo de detecção. Um hemograma, ou um exame de urina, ou um exame de fezes, ele pode ser diagnosticado num pronto-socorro, mas às vezes em estágios mais avançados. E aí, puxando o link, quando nós detectamos em cânceres em estágios mais precoces, o tratamento ele é mais fácil, menos agressivo, tá? Com menos sequelas. A gente consegue fazer um tratamento muito menos tóxico, com mais chances de cura. Tá? Quando ele já espalhou, infelizmente, a gente começa a diminuir o percentual de cura. Sim, com certeza. Então, respondendo a nossa telespectadora Selma de Pinda, ela disse que perdeu o pai e o irmão para câncer e que ela não pode fazer a colonoscopia por conta de um problema no coração, enfim, pela sedação. Por isso que é importante a gente entender que quando você vai ao médico, ele consegue conduzir melhor essa forma e existem outros exames que podem auxiliar também nesse diagnóstico. Perfeito, exatamente isso. Uma vez que a gente não pode fazer algum exame, há como direcionar para outros que são tanto mais simples, tanto quanto mais complexos. Por exemplo, pesquisa de sangue oculto nas fezes, no caso dela, assim como uma ressonância de pelve. Mas a melhor pessoa para avaliar isso é um médico que vai fazer um segmento dela, né? Não é um médico do pronto-socorro que vai olhar simplesmente uma queixa como uma síndrome gripal e diagnosticar algum tipo de câncer, né? Geralmente lá eles vão tirar da emergência. Então o mais importante é pegar aquele médico que vai fazer uma linearidade, tá? Ele acompanha a longo prazo. Gente, vamos fazer a diferença em 2025, hein? A gente vai ficar puxando essa orelha todos os meses, viu? Para não esquecer, não. Toda terça-feira, falando sobre saúde, levando informação para você. Doutor, muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado. E aí, Gabriela? Vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco a gente vai falar com as mamães que amamentam ou vão amamentar em 2025. É rapidinho, não sai daí. Dividir o riso e um sonho bom. Sincronizar o coração é tão azul. Você está assistindo ao Chega Mais Vale. Oferecimento Sabin Diagnóstico e Saúde. Hoje, 11h20 da noite. O que vai acontecer com Daniel Radcliffe? Realizar um feitiço de levitação, colocar a capa da invisibilidade, usar uma vassoura ou nenhuma das alternativas? Na Selva. Filme baseado em fatos reais. Pronto. Hoje, 11h20 da noite. No Cine Espetacular. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita, maplebear.com.br. Qual o controle que você aperta o goleiro pra sair onde ele saiu? É o triângulo. É a União Sinistra FIFA e Pro Evolution Soccer, Thiago Leifert e Mauro Betting. UEFA Champions League, o SBT. Guarde o melhor. Estamos de volta nesse dia maravilhoso por aqui. A minha pergunta agora é pra mamãe. Sabe por quê? Eu quero saber de você, mamãe, se teve dificuldade pra amamentação. Essa é uma resposta quase que geral, porque por mais que a amamentação seja maravilhosa e você tenha conseguido, por um momento, de repente ali na primeira semana, nos primeiros 15 dias, alguma dificuldade apareceu. E Gabi, eu sei que o processo ele pode ser natural, mas eu sei que ao longo dessa trajetória acaba aparecendo algumas dificuldades. Bom, apesar de tudo isso, essas dificuldades são basicamente comuns. E o apoio certo, como pessoas especializadas e que foram ensinadas sobre o assunto para ajudar você a superar esse momento e trazer prazer no que é natural da vida,
eu acho que é muito válido. Gabriela, você teve problema? Eu tive algumas questões, mas assim, eu confesso que eu até expus isso na internet uma vez, que algumas pessoas colocam muita expectativa no parto normal e no momento do nascimento. Eu coloquei muita expectativa na amamentação, nas duas, porque eu gostava muito de amamentar. Então, nas minhas 2 gestações, eu tentei estudar ao máximo, mas é claro que eu precisei de profissionais para me ajudar também, porque tem muitas questões. Será que o seu bebê, que tá aí dentro do forninho, nasce sabendo mamar? Acho que não. Ou melhor, será que aqueles aparelhos ou utensílios que a indústria criou, como silicone ou até mesmo aquelas máquinas... Será que ajuda? Para entender melhor sobre isso, a gente recebe aqui uma especialista, a enfermeira neonatal Bianca, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Bianca? Tudo certo? Você já chegou com um babyzinho. Sim, cheguei com os meus materiais didáticos aqui. Como que você foi parar nesse estudo da amamentação, assim? Em que momento você focou nisso? Eu sou enfermeira neonatal, então trabalhei por muito tempo na UTI neonatal e via uma quebra de expectativa ali. De mães que tinham o desejo de amamentar, mas que era interrompido porque seus bebês nasceram prematuros, né? Depois eu decidi fazer a transição da minha carreira e focar justamente na prevenção, né? Então, ensinar, orientar e conduzir essas mães e essas famílias a viver uma experiência positiva. Eu fui mãe a primeira vez em 2020, eu me lembro que quando eu estudei sobre o assunto a primeira vez, antigamente, muito antigamente, assim, 30 anos atrás, era mais comum que as mulheres amamentassem. E a gente perdeu isso por um tempo, né? A indústria de leites e fórmulas acabou crescendo, mas eu vejo que a gente está recuperando isso. As enfermeiras, as consultoras acabam ajudando nesse processo de conectar, de fato, aquela mãe com aquele bebê na amamentação? Com certeza, porque é como eu sempre falo, a amamentação, ela não é um processo intuitivo. É natural, mas não é intuitivo. Precisa de aprendizado. O bebê, ele não nasce sabendo mamar. A mãe não nasce sabendo amamentar. Então, precisa de um conhecimento, precisa de uma orientação, precisa de um direcionamento que, idealmente, inicia ainda no pré-natal, para a gente evitar todas as dificuldades posteriores do processo. E aí eu uso aqui a minha vida como exemplo. Você perguntou, meu primeiro filho era um menino que mamava muito bem e de forma muito correta, que mamou ali por 1 ano. Quando nasceu a menina delicada, ela não sabia, então foi exatamente isso que eu enfrentei. E por que é importante a posição da mãe, o bebê, de repente o bebê que não está fazendo a pega correta? Como é isso? Para a gente conseguir uma amamentação de fato efetiva, a gente precisa de um posicionamento do bebê correto, a gente precisa garantir a pega efetiva, porque só com a pega correta que o bebê vai conseguir extrair o leite da mama. Até porque a pega correta não machuca, é importante a gente falar isso. Não dói nada? É dói. sério não, isso? Calma. Não, no processo, assim, ao longo da vida ali, nos primeiros... Depois passa. Mas assim, é importante a gente falar que se tá machucando nos primeiros dias, se tá sangrando, provavelmente esse bebê não tá mamando de forma correta, porque a hora que ele pegar de forma correta, o intuito é que não machuque, né? Exatamente, a gente precisa diferenciar a sensibilidade nos mamilos, que é natural de acontecer, que acontece, com a dor. A dor não é legal. Se tem dor, algo precisa ser ajustado ali. Sim. E Bianca, me fala eu vou trazer agora um tabu, vou quebrar tabu, aquela expectativa. Vovó que está nos assistindo, desculpa, tá? Mas vamos começar nesse passo a passo. Eu ouvia muito antigamente das avós da minha, né? Porque eu tenho uma prima, enfim, da minha mãe. Fala assim, quando você for pai, a sua esposa vai ter que tomar banho de sol. Né? Nos seios, porque aí vai melhorar isso, aquilo. Tem que preparar o seio, né, na gravidez. Bianca, existe alguma coisa que foi falado e é falado dos nossos mais velhos, né, os mais experientes, que realmente é verdade, ou alguns que você escuta no dia a dia que você fala assim, não, isso daqui, esquece isso, vamos começar do zero. Primeira coisa, a gente precisa entender que a nossa mama, ela já vem preparada para a amamentação. Então, a gente não precisa preparar mama e não precisa preparar mamilo, mas a gente precisa preparar a dona da mama e a dona dos mamilos. Então,
A mãe precisa ser preparada para esse processo de amamentação. Mas, pelo amor de Deus, não passem bucha no mamilo. Eu ia falar da bucha. Não Eu pode. ia falar da bucha. Eu aprendi depois, né? Na primeira gestação eu fiz tudo que a gente testava. Mas assim, o que é muito importante a gente falar e que eu quero que fique como mensagem para as mamães. Compartilhe, não só com o seu médico, mas de repente com as amigas, com consultoras, os seus problemas e conflitos ali. Porque eu tenho certeza que ali 90% do que você está passando tem solução e pode ser resolvido. Amamentar é um ato de amor que libera muitos hormônios. Então, assim, eu sou apaixonada por isso e eu fui muito feliz amamentando. Mas, claro que primeiro precisa de um ajuste, né? Tem um momento de transição até ficar bom pro bebê e pra mãe. Agora me deu um negócio Da aqui. aflição? A bucha é do lado verde ou do lado amarelo? Não, vegetal. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do bucha céu. de cozinha. Não vai roubar a bucha de lavar louça, hein, Nenhuma das menina? buchas, por favor. Nossa, me deu um suor, Aquela eu passei vegetal, mal, dá um copo pior, d'água. não, pior é aquela áspera, sabe aquela bucha vegetal, né? Gente, bom, Bianca, o que Nada que disso. você, assim, sugere para as mamães agora de primeira viagem, ou até mesmo as de segunda ou terceira, que muda, né? O bebê, ele muda, sexo muda, masculino e feminino, enfim. O que você sugere para trazer o prazer nesse momento? Primeira coisa, aprendam o posicionamento e a pega efetiva. Isso vai resolver Como que é o metade dos posicionamento? problemas. Porque eu vejo que às vezes alguns vamos falam fazer que antes de deitado acabar? tá Vamos lá, errado, de vamos pé lá. não dá certo. Vamos pra prática. Adorei esse sutiã. Não dá pra ser Demonstrativo. comigo que eu já vou ficar mal aqui, que eu vou querer amamentar. Meus materiais né? didáticos aqui. E dá pra fazer um curso antes, assim? Dá pra o papai Claro, provavelmente as consultorias no pré-natal são super indicadas justamente pra isso, pra gente Fiquei praticar. imaginando, esfregando. Ai, minha nossa. Primeira Ó, coisa. A almofada é melhor amiga, tá? Tem essa almofada em Exato. casa. É o terceiro braço que vai ficar Almofada na altura correta para você conseguir realmente ter um apoio ali para Sim. colocar o seu bebezinho. Então, o bebê, qualquer posição, gente, tradicional, invertida, sentada, no sling, deitada, como for mais confortável para a mãe e para o bebê. Legal. Mas, atenção, barriga do bebê sempre colada com o corpo da mãe. Passa o braço aqui para trás, segura na cabecinha do bebê, com a mão do mesmo lado da mama que você vai oferecer, faz uma pega no mamilo para colocar todo o mamilo dentro da boca do bebê, encosta o queixinho do bebê na mama, direciona a cabeça dele até a mama e não a mama até o bebê. Espera ele abrir um bocão. Quando ele abrir um bocão, junte a cabeça. Ai, eu amo isso, Bianca, Guilherme. você vai ter que voltar mais uma vez aqui, sempre viu? por aqui. Sim, vai ser um Foi um prazer. prazer receber você. O Instagram dela tá na tela pra vocês. Obrigada. Precisa dessa consultoria e de todo esse posicionamento, certo? Sim, quem quiser pode chamar no Instagram, né? Claro, @emfibiamarques. Tá, É isso, eu obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Eu achei que era só colocar que Não, nada puxava disso. Tem direto. uma aula. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. O nosso Bom, programa gente. de hoje acabou, Guilherme. Acabou com essa informação maravilhosa, mas com certeza amanhã a gente vai te trazer mais informação. Quarta-feira, fofoca e a gente vai conversando lá nas redes sociais, ou não é? Obrigada pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo enorme. Fui. E até amanhã. Tchau. Deixei do lado da cama tua foto pra acordar, lembrando de como tenho sorte nessa vida e como faz falta, oh, como faz falta.